Olá pessoal, vamos hoje começar mais uma aula aberta, uma aula que não é só para os meus alunos, mas também para as pessoas que acessarem aí o nosso site, o oleessencial.com.br. Vocês também podem mandar e-mail para mim, aqui está aparecendo aí para vocês o e-mail, professormarcos@oleessencial.com.br. Você também encontra lá um formulário se você quiser entrar em contato conosco, colocar suas dúvidas e sugestões. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre como as plantas produzem os óleos essenciais. É isso que nós queremos saber. Por que as plantas produzem os óleos essenciais? Nós já vimos na nossa última aula, na parte 1 da origem química dos óleos essenciais. Mas vamos dar uma olhadinha hoje de uma forma diferente. Mas antes de começar, como sempre, vamos lá, olhem essas imagens. O que são isso? São as estruturas onde os óleos essenciais são armazenados. Veja isso daqui, isso aqui foi numa lupa. Numa lupa nós conseguimos mudar a corzinha aqui para ficar um pouco melhor. E não ajudou muito não. Vamos aqui olhando numa lupa e a gente consegue olhar essas estruturas. Por isso que quando a gente tem as aulas práticas fica muito bom, né? Nesse momento a gente não está podendo ter aula prática, mas a gente consegue ver nas aulas práticas exatamente essas estruturas através de uma lupa. E nós fazemos também os cortes histológicos e fazemos coloração. Aqui nós temos uns experimentos de coloração que eu estava fazendo. Esse aqui eu utilizei Sudan Black. Olha aqui, aqui nesta região está o óleo essencial. O Sudan Black corou em azul o óleo essencial. Agora veja aqui, este daqui, isso aqui é vermelho de rutênio. Olha o óleo essencial dentro da glândula. Está ali dentro da glândula. Né? Mas só que está vendo aqui embaixo? Ele também corou o quê? Corou substâncias orgânicas que estavam ali, lipídios estavam ali, porque não é uma coloração seletiva, é uma coloração que vai colar tudo aquilo que é lipídico. Né? Então vai colar tudo que tem ali. O corante mais utilizado é esse aqui, é o Sudan 4, que também é aqui. Aqui nós temos um vacúolo. Tá? Dentro desse vacúolo nós temos microgotículas de óleo essencial. Então os óleos essenciais eles estão armazenados sim nos tricomas glandulares, mas existem também outras estruturas que armazenam os óleos essenciais. Existem, por exemplo, canais oleíferos também, no qual ali dentro você consegue encontrar óleos essenciais, óleos resinas, uma série de outras substâncias que estão ali para auxiliar a planta no seu desenvolvimento. Por último, essa imagem aqui, aonde nós estamos aqui com uma luz polarizada. Então nós temos uma visão diferente, né? Aqui nós estamos vendo o pedúnculo do nosso tricoma glandular ressaltado. Então algumas estruturas ressaltam dependendo do comprimento de onda da luz que nós estamos utilizando. Agora vamos então falar sobre o metabolismo vegetal, porque é o metabolismo do vegetal que vai produzir o óleo essencial. E o metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas que se realiza em cada célula vegetal. Ou seja, a célula vegetal ela tem em seu interior reações bioquímicas e essas reações produzem substâncias. Algumas dessas substâncias são sintetizadas a partir de substâncias simples, se tornando mais complexas, substâncias maiores, e outras o contrário, você tem substâncias maiores que são quebradas, né? São biotransformadas em substâncias menores. Menores aqui eu estou falando no tamanho, no peso molecular. Então, a planta possui um metabolismo primário. Esse metabolismo primário é responsável por todas as substâncias químicas que a planta necessita para o seu sustento da sua vida. É fundamental para a planta esses metabólitos primários, que são eles que geram para a planta energia, são eles que geram para plantas as substâncias essenciais para a sua vida. E também tem um metabolismo secundário, que permite acumular compostos químicos de natureza diversa. O que significa isso? Que é uma variedade grande de substâncias químicas não específica, ou seja, cada planta pode produzir substâncias diferentes, e você tem especificidade. Essa especificidade está ligada ao quê? A tudo aquilo que nós vimos na aula anterior, ao ambiente, está ligado ao solo, está ligada a insolação, o fotoperíodo, está ligado também às condições climáticas, né? Tudo isso vai gerando
que a planta produza substâncias para ela se adaptar a este ambiente. E não só ao ambiente, mas também aos problemas que existem no ambiente, como, por exemplo, o herbívoro, que pode se aproximar, e outras questões que vão acontecendo. Por falar em metabolismo do vegetal, vamos então falar primeiro no metabolismo primário do vegetal, né? A vida na Terra depende da energia proveniente do Sol. A planta depende da energia proveniente do Sol, né? Então, o que acontece? Nós conhecemos a fotossíntese, já ouvimos falar na fotossíntese, só que a fotossíntese é o único processo de importância biológica que é capaz de captar essa energia e transformar essa energia. Então, ela produz substâncias químicas a partir disso. Temos aqui de forma simplificada CO2 mais água, energia e mais todas as estruturas, as organelas necessárias para o desenvolvimento da fotossíntese, formando açúcar, né? Mais oxigênio. Olha que interessante, né? O oxigênio nós precisamos e liberamos CO2. A planta usa o CO2 e nos devolve o oxigênio. Então tem uma simbiose aí também na importância entre nós e a planta. Bem, então nesse processo, no processo primário que nós chamamos, a geração de aminoácidos, hormônios vegetais, compostos ricos em energia, como o ATP, o NADPH, que são substâncias importantes para que a planta possa viver. Sem essas substâncias, a planta morre. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, no nosso processo aqui, olha, a partir do momento em que se formou a glicose, essa glicose pode ser, vamos usar essa palavra, polimerizada, ou seja, juntando várias moléculas de glicose, nós vamos ter carboidratos. Amido é um carboidrato, né? Então, temos essas estruturas. Mas também pode acontecer o que? Glicólise, quebra da glicose. Essa quebra da glicose, depois se juntando com outras enzimas, com unidades de síntese, vai formar uma série de outros metabólitos primários, que são, por exemplo, os aminoácidos, as proteínas, os ácidos nucleicos, que são fundamentais para a existência da planta. A reprodução da planta depende disso, a produção de DNA, RNA, sínteses que acontecem depende desses aminoácidos, proteínas e enzimas aí presentes. Bem, mas a partir da glicose, a quebra da glicose, a formação do ácido pirúvico, e aí depois nós temos a acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, ela é uma precursora a partir do ciclo do ácido cítrico, onde nós vamos formar o quê? Nós vamos formar energia através do quê? Através da ATP, adenosina trifosfática. Bom, mas não é só o único caminho, existem também os ácidos graxos e lipídios que são formados aí. Então, olha só, o que está em azul? Carboidratos, ácidos graxos, lipídios, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estes são os metabólitos primários. São aqueles que são extremamente importantes para a sobrevivência da planta. Bom, uma vez vendo os metabólitos primários, vamos olhar os metabólitos secundários. E os metabólitos secundários são aqueles que compõem os óleos essenciais. Os óleos essenciais são metabólitos secundários. E os metabólitos secundários são aqueles que eles não são fundamentais para a vida da planta, mas eles são fundamentais para a adaptação da planta ao meio ambiente, para a proteção da planta. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: o metabólito secundário é como um celular. Nós podemos viver sem o celular, mas a nossa vida com o celular é muito mais fácil. E é isso o que o metabólito secundário faz para a planta. Ele transforma a vida da planta numa vida mais fácil. Ele atrai polinizadores, ele espanta herbívoros, ele protege da radiação ultravioleta, ele evita a perda de água. Então, são várias as situações que os metabólitos secundários podem ajudar a planta. E por isso a planta produz esses metabólitos secundários. Mas ela produz na medida em que também há uma interação com o meio ambiente, há uma interação com a herbivoria. E ele não é específico, perdão, ele é específico. Algumas plantas, somente aquela planta produz determinado metabólito secundário. Vou dar um exemplo para vocês. Erythrochlum coca.
É uma planta que tem um metabólito secundário, que é um alcaloide, chamado de cocaína. Esta é a única planta que produz este metabólito secundário. Não existe outra espécie de planta que produz este metabólito secundário. Então, ele tem uma especificidade muito grande, uma quantidade também não muito grande na planta, ok? Vamos lá então. Vamos ver agora como são produzidos os metabólitos secundários. Ó, aqui dentro desse quadrado, nós temos só os metabólitos primários, como a gente já viu no slide anterior. Agora vamos lá, ó. Fora desse quadrado estarão os metabólitos primários, secundários. E esses metabólitos secundários, eles são formados da seguinte forma. Pelos aminoácidos, olha, na rota dos aminoácidos, nós teremos a formação de alcaloides e derivados do aminoácido. Então, veja só, a planta forma os metabólitos primários e dos metabólitos primários nós vamos formar os metabólitos secundários. Então, nós temos aqui, ó, a rota do aminoácido formando alcaloides e derivados do alcaloide. Eu acabei de falar de um alcaloide para vocês que é específico de uma planta. Nós também temos outras rotas que podem formar os alcaloides, mas veja só, nós temos uma outra rota, que é a rota do ácido chiquímico, a rota do chiquimato. Essa rota do ácido chiquímico ou do chiquimato, ela forma fenilpropanoides e fenóis. Fenóis, os fenilpropanoides, eles podem ser bioconvertidos em ligninas. Ligninas, elas fazem parte da estrutura da planta, elas dão sustentação, ajudam na sustentação da planta. Né? E você tem também os flavonoides. Lembram dos flavonoides? Flavonoides, famosos antioxidantes. Ah, toma chá verde. Por quê? Porque tem flavonoides. O que os flavonoides fazem? Excelente agente antioxidante. Tem outras atividades? Claro que tem. Nós temos mais de 7.000 tipos de flavonoides. E dentro desses 7.000 tipos de flavonoides, nós temos várias atividades biológicas para cada classe desses tipos de flavonoides. Um exemplo, por exemplo, são as isoflavonas, que são hormônios naturais usados para as pessoas, usado por mulheres no período de menopausa. Bastante conhecido, as isoflavonas da soja, também na amora. Então, as pessoas têm vários tipos de atuação para esse tipo de metabólito secundário. Bom, aí nós temos uma outra rota, ó, rota lá do outro lado, a rota do mevalonato, né, que parte lá da acetilcoenzima A. Essa rota vai formar os terpenos. Olha, aqui já estamos chegando onde a gente já mais conhece, né? Os terpenos. Os terpenos estão presentes nos óleos essenciais. Mas não só os terpenos, tá? Também a formação de esteroides por essa rota. E existe uma rota, que é do metil eritritol fosfato, que também vai formar terpenos. Né? E aí nós temos uma outra rota, a rota dos polissetídeos, que vai formar também polissetídeos, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, formando aí ácidos orgânicos, derivados do açúcar, acetogeninas. Então, quando as pessoas falam assim, ele está em estado vegetativo, eu acho que essa palavra não é a mais exata, porque a planta ela tem uma movimentação gigantesca dentro dela. Olha, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, formando várias substâncias, formando substâncias de vários tamanhos, de vários pesos moleculares, substâncias leves e substâncias pesadas. Veja, por exemplo, e aqui nós temos 5 rotas basicamente definidas aqui, ó. A via dos aminoácidos, a via do ácido chiquímico, do chiquimato, a via do metilritritol fosfato, o MEP, a via do ácido mevalônico, mevalonato, e a via dos polissetídeos. Tudo isso formando o quê? Os metabólitos secundários. E aonde estão os óleos essenciais? Os óleos essenciais são formados ali pela via do chiquimato, são formados pela via do mevalonato e também pela via do MEP. Mas isso a gente vai ver agora no próximo slide mais detalhadamente. Olha, então pela rota do ácido mevalônico, rota do mevalonato, nós temos a formação de sesquiterpenos. Nós já vamos ver o que é isso. Está presente nos óleos essenciais. Pela rota do ácido chiquímico, temos ali ó, os fenilpropanoides, cumarinas. E a rota do MEP, nós temos os isoprenos, o monoterpeno, diterpenos, tetraterpenos, que são presentes nos óleos essenciais. Bom, quando a gente fala em isopreno, a gente está falando de uma regra do isopreno. Imagine, a regra do isopreno, ela diz o seguinte,
Quando você pega uma molécula de um óleo essencial, e se você começa a reduzir essa molécula, vamos quebrando essa molécula, nós vamos chegar numa estrutura básica chamada isopreno. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha, é essa estrutura aqui, 2-metilbutan-3-dieno. Não vamos entrar em detalhes do significado disso, mas vamos pensar nessa molécula aqui desta forma. Olha, ela tem 5 carbonos. A nossa estrutura básica do óleo essencial tem 5 carbonos. Agora vamos lá, ó. Vou eliminar os carbonos, vou eliminar os hidrogênios, vou deixar só as ligações. Cada vértice ali nós temos um carbono, está suprimido, ok? Agora eu vou marcar esses carbonos aqui, ó. Então temos ali em cada vértice 5 carbonos. O professor Paulo, que me deu aula de biossíntese de metabólitos secundários, né, biossíntese de produtos naturais, na realidade, ele dizia, ó, isso aqui é um poodle. Vocês conseguem enxergar um poodle aqui, nessa estrutura? Nessa estrutura aqui, ó. Conseguem ver um poodle aqui? Eu não consigo. Mas, professor Paulo, como sempre, fazia sua mágica e... agora eu consigo ver o poodle. Agora eu consigo ver. Isso é fundamental. Isso é uma brincadeira, mas é fundamental para que a gente possa observar e ver que a gente pode enxergar esta parte da molécula em várias outras moléculas. Vamos suprimir agora as ligações duplas e só ficar com as ligações. Olha aí. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui está a nossa regra do isopreno, né, que nós vimos anteriormente, está ali o nosso poodle. E vamos lá, ó. Como funciona a natureza? E aí que está a beleza da natureza. A natureza funciona dessa forma. Ela tem uma estrutura básica, que no caso é o nosso poodle. Eu estou representando aqui por um Lego. Bem, veja aqui, ó. Aqui nós já temos o quê? 2 estruturas básicas juntas. 2 Legos. Ah, mas isso aqui é um Lego. Não, mas você pode juntar aqueles 2 e obter essa mesma estrutura. E aí nós podemos mais. A natureza pode mais. Olha só, se ela for juntando várias estruturas, ela pode ter uma outra conformação. E com certeza, cada uma delas tem um significado. Você tem uma estrutura mais básica, que se juntou com outra estrutura, formando uma mais intensa, e depois, dependendo do arranjo que você faz, você chegou a ter uma interrogação. Olha que interessante. Então, a natureza age dessa forma. Para mim, quem inventou o Lego foi a natureza. Né? O pessoal só copiou o que a natureza fez. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, pessoal, mandem mensagem aí que a gente vai falando. Bom, vamos lá então. Né? Então, nós temos aqui o nosso poodle. Estou usando essa estrutura assim para ficar um pouco mais fácil no entendimento, que é o nosso isopreno, também chamado de hemiterpeno. Vamos lá. Então eu tenho o meu poodle, tenho o meu 2 poodles agora, e o que vai acontecer? Nós vamos ligar esses 2 poodles. Formamos uma ligação. Opa! E aí, o que vai acontecer a partir daqui? O que vai acontecer é o seguinte: a partir do momento em que eu liguei esses 2 poodles, e agora eu mudei um pouquinho a posição, o que nós temos? Nós temos esta molécula. Que molécula é essa? Quantos carbonos tem essa molécula? Se eu sei que cada poodle, cada isopreno tem 5 carbonos, essa molécula tem 10 carbonos. Mas eu vou aqui, ó, vou mostrar para vocês o nome dessa estrutura, mirceno. Conhecem o mirceno? Presente nos óleos essenciais e bastante comum nos óleos essenciais. O mirceno aparece em muitos óleos essenciais. Ok? Entenderam a estrutura, como a natureza funciona nesse primeiro momento? É isso que a gente está mostrando para vocês. A gente está conseguindo enxergar aqui de forma simples aquela energia que a planta gasta para montar um isopreno, depois juntar esses isoprenos formando uma outra molécula. Uma molécula que está presente onde? No nosso óleo essencial. Olha aqui as 2 moléculas lá. É isso que temos na natureza. Vamos dar uma olhadinha aqui para essas estruturas aqui, pessoal. Agora sem a minha imagem aqui, ó. Vamos lá, ó. Essa estrutura do limoneno é bastante conhecida. Vamos olhar a molécula? Está aqui a molécula do limoneno. Conseguem enxergar aí o nosso isopreno? Conseguem ver aí o nosso poodle aí dentro? Dá uma forçadinha aí. Tentem colocar, tentem enxergar. Vou dar uma mãozinha. Aqui temos um e temos um segundo aqui também.
Perceberam? Anteriormente, quando eu mostrei para vocês o miceno, nós também tínhamos 2 isoprenos, mas com uma conformação diferente. Agora, continuamos com 2 isoprenos, mas numa outra conformação. Olha que interessante. E essa relação estrutura-atividade, ela é muito importante. Vamos guardar essa frase, relação, estrutura, atividade. Um exemplo claro disso, que eu não vou entrar em detalhes, é o caso da talidomida. Quem lembra ou quem quiser pesquisar sobre a talidomida vai lembrar, nós tínhamos uma molécula que tinha uma conformação e a mesma molécula com uma outra conformação. Uma era positiva e a outra extremamente negativa. Quem quiser dar uma pesquisada sobre a talidomida que você vai entender o que eu estou falando. Mas vamos continuando aqui, ó. Vejam essa daqui, ó. A natureza, ela é tão sábia e tão pródiga que, olha só, ela pegou essa estrutura e aí ela adicionou aqui um OH. E aí nós temos uma outra molécula. Agora nós temos um terpineol. Nós temos um álcool. Nós saímos de um terpeno e chegamos aqui no álcool. E aí o que ela faz de novo? Ela muda a posição desse OH. Lembram? Mudando a posição do OH. Mudou de novo a posição, agora não do OH, mas a posição da ligação. E isso também modifica a polaridade da molécula, modifica algumas coisas na molécula e isso gera também uma situação diferente para essa molécula. Polaridades diferentes para essa molécula. Ligações diferentes para essa molécula. Agora vamos olhar essa última molécula aqui, ó, 4-terpineol. Conhecem essa molécula? Aonde que ela está presente? Alguém lembra? 4-terpineol presente no óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca é um óleo que eu sempre tenho em casa, inclusive usei hoje esse óleo de melaleuca. Excelente antifúngico, excelente antibacteriana e outras atividades que ele tem também. Isso é importante. Nós olharmos para essa molécula e ver, poxa, nós temos aqui um álcool, e esse álcool, dependendo da sua conformação, dependendo da sua estrutura, ele terá uma atividade. Agora vamos olhar mais 3 moléculas. Vamos ficar craques nisso aí, em reconhecer os nossos terpenos, os nossos isoprenos aí. Olha aí, ó. Agora nós temos o quê? Também 2 moléculas de isopreno. Uma delas, nós temos um OH, portanto, nós temos uma atividade diferente da outra. O outro, nós temos ali o nosso citral. Olha lá, ó, uma outra atividade ali também. Agora só os isoprenos, para a gente ver como a natureza vai se organizando de forma cíclica, de forma linear. Aqui nós já temos uma outra estrutura. Vamos olhar melhor essa estrutura aqui, ó. Nós temos aqui 3 isoprenos. Olha aqui, ó, 3 isoprenos ligados. Portanto, se ele tem 3 isoprenos, automaticamente a gente sabe que cada isopreno tem 5 carbonos. Esse daqui nós temos 15 carbonos. E esse é o alfa-seleneno presente no salsal. Ah, mas essa ciclização ela é feita por algumas enzimas chamadas terpenociclases. Eles organizam a molécula de tal forma com que ela vai ciclizando. Não é sozinho, sempre tem algo que gera essa ciclização. Então aqui, ó, você tem uma estrutura básica que depois ela vai sendo modificada em vários aspectos. Vamos dar uma olhada aqui no sembreno, presente no óleo de pinos. Olha, 1, 2, 3, 4 terpenos. Isoprenos, perdão. Se então temos 4 isoprenos, automaticamente nós sabemos que ele tem 20 carbonos. Então, aqui, quando nós ouvimos falar em monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, agora nós sabemos o que é. É uma forma de nós termos de classificar esses terpenos, baseado no que? Naquela sua unidade básica, baseado na regra do carbono, na regra do isopreno, baseado na estrutura básica
do isopreno. Então, nós temos aqui os monoterpenos, que são aqueles que têm 10 carbonos, sesquiterpenos, que têm 15 carbonos, e diterpenos, com 20 carbonos. É isso que nós vamos conhecendo das nossas moléculas. Lembram da primeira aula, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó, onde a gente disse que os óleos essenciais são uma mistura complexa, mais de 3.000 componentes, onde nós temos terpenos, aldeídos, cetonas, fenóis, ou seja, nós temos uma quantidade grande de moléculas que têm atividades diferentes e pertencem a classes químicas diferentes, ok? Vamos olhar isso daqui, ó. Primeiro a gente precisa lembrar que o carbono faz 4 ligações, ali em cima, e o oxigênio faz 2 ligações. Então vamos lá, ó. Nós conhecemos álcool. O álcool nós conhecemos. Nós sabemos como é um álcool. A gente tem álcool em casa. E nós sabemos também como é cetona. Nós também temos cetona em casa. Se nós olharmos e colocarmos na mão e percebermos, poxa, cada um reage com a nossa pele de uma forma diferente. Não vou fazer isso não, pessoal, porque, mas assim, ó, quando vocês começarem a manusear, vai tirar esmalte da unha, você não usa álcool, você usa acetona. Por quê? Porque ele tem um poder diferente do álcool. Isso que eu estou dizendo, estrutura, atividade. Mas não é só a estrutura, tem também o grupo funcional que ele pertence. Ele pertence a uma classe química, a classe química dos álcoois. A classe química dos álcoois ela é uma classe ampla. Por exemplo, nós temos o etanol combustível, usado como combustível, usado onde a gente também toma uma cerveja, um vinho, tem etanol ali, ok? Mas também tem o metanol. Metanol pertence à classe dos álcools e é extremamente tóxico. Tomar metanol já era, né? Nós vamos ficar cego no primeiro momento, depois vai à falência. Então, estruturas, atividades diferentes. Tamanho da molécula vai influenciar na toxicidade. Forma da molécula vai influenciar na toxicidade. Cetona. Quem conhece cetona, está em casa com cetona, sabe como uma cetona é muito diferente de um álcool. Nas suas propriedades. Bem, mas vamos lá, pessoal. Vamos pensar assim, ó. Então, nós temos esse grupo funcional que representa os álcoois. E esse álcool tem uma terminação chamada ol. Então, por exemplo, linalol, geraniol, farnesol, santalol, mentol são álcoois. E nós temos outro grupo funcional aqui que tem uma terminação al, que são os aldeídos. Por exemplo, citronelal. Citronelal utilizado para repelente. Onde ele está presente? Óleo de citronela. Também tem outros óleos, mas o óleo de citronela você tem uma boa quantidade. E o aldeído cinâmico, próprio esse daí foge um pouquinho a regra, mas você veja, uma nomenclatura, aldeído cinâmico. É um aldeído. Então, depois nós temos o que? Nós temos cetonas, olha só o grupo funcional da cetona e a sua terminação. Ona, pulegona, verbenona, mentona, tudo isso são moléculas tem uma função química, um grupo funcional chamado de cetonas. E tem características próximas, não são iguais? Não são iguais, mas tem características próximas. E os ésteres também, né? O ésteres você tem, por exemplo, acetato de linalila, puxa, presente aonde? Presente no nosso óleo de lavanda. Este é importante, então ele tem um tipo de atividade. E aí a gente vai conhecendo essas atividades em função da sua estrutura química. Volto a falar, estrutura, atividade. Estrutura, atividade. Imaginem agora esta molécula como ela sendo uma chave. Vamos fazer esse exercício. Não é a melhor forma de explicar isso que eu quero falar para vocês, mas aqui no nosso caso vai se aplicar bem. Imaginem que a mentona é uma chave. Agora vamos olhar aqui a pulegona. Elas são parecidas, mas elas têm diferenças. Elas são chaves com ranhuras diferentes, pequenas ranhuras diferentes, portanto, não são iguais. Se não são iguais, não vão servir na mesma fechadura. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Mentol, também parecido, mas ele tem algumas diferenças. E essas diferenças significam o quê? Ranhuras diferentes na nossa chave. Ranhuras diferentes na nossa chave significa que eles não vão servir na mesma fechadura.
Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando e utilizando esse modelo bastante antigo, no sentido de dizer que para cada chave você tem uma fechadura. Quando você coloca uma chave específica em uma fechadura, gira aquela chave, você abre uma porta. O que tem atrás daquela porta são coisas específicas daquele local. Cada chave vai abrir uma porta diferente e vai ter atrás daquela porta coisas diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quando você liga uma molécula numa fechadura, ou seja, num receptor, aquela molécula vai desencadear ações diferentes. Diferentes receptores vão se abrir com esta mentona, diferentes receptores com o mentol e por aí vai. Nós temos vários tipos de receptores que vão gerar o quê? Atividades diferentes. Por exemplo, aumentar a imunidade, melhorar a nossa imunidade. Alguma dessa molécula vai girar a chave que vai melhorar a nossa imunidade. Por exemplo, vamos lá, ó, de novo, olha aqui, ó, citronelol, geraniol, são moléculas parecidas, mas são chaves diferentes. E essas chaves diferentes vão produzir respostas diferentes quando ela entrar no receptor. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, a estrutura-atividade, essa estrutura da nossa molécula, ela vai entrar em contato com um receptor, e este receptor, na medida em que ele recebe essa molécula, interage com essa molécula, ele desenvolve, o abrir da porta, que eu quero dizer, desenvolve uma cascata de reações. Por exemplo, entrada de cálcio, por exemplo, saída de sódio, entrada de potássio, modificações, e isso tudo vai modificar algumas questões no nosso organismo. Cloro, níveis de cloro, polariza, despolariza, tudo isso faz parte do sistema farmacodinâmico do corpo, da farmacocinética do corpo, da farmacologia do corpo, baseado em que? Nesses receptores. E por que eu estava falando em chave e fechadura? Antes eu mostrei a chave, as moléculas, agora eu quero mostrar a fechadura para vocês, que são os receptores olfativos. Então, pessoal, esses receptores olfativos que detectam essas moléculas químicas voláteis, os óleos essenciais por natureza, eles não estão apenas na região do nariz, do epitélio olfativo. Eles estão dispostos em várias regiões do nosso corpo. Essas moléculas, esses receptores, que são receptores acoplados à proteína G, que constituem uma super família de receptores olfativos, né, que são constituídos por uma estrutura de 7 hélices transmembranares. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Por que transmembranar? Porque ele está fora da membrana plasmática, ou seja, fora da célula, e parte dentro da célula. E ele tem como função a transdução de um sinal ativado. E da onde vem esse sinal? Ele vem ativado pela nossa molécula volátil, pela nossa substância química volátil, também pelos óleos essenciais em primazia. Então nós temos essa ativação. E essa ativação, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar, por exemplo, um aumento do metabolismo, vai melhorar processos de neurotransmissão, diferenciação celular, melhora a defesa imunológica, e aí vai várias outras atividades. Mas nós precisamos ter o quê? A chave certa para ativar esta fechadura. No caso aqui, nós estamos falando dos receptores olfativos, que são essas 7 hélices transmembranares, que são os receptores acoplados à proteína G. Entendeu o nosso processo? Por que é importante nós conhecermos essas moléculas? Através dessas moléculas, nós podemos trabalhar com esses receptores, ativar esses receptores da forma com que nos interessa, na forma com que vai nos trazer uma melhora de algum processo. Agora, quando nós estamos falando de um óleo essencial, nós não estamos falando de uma molécula.
Nós estamos falando de um conjunto de substâncias. Nós temos álcoois, nós temos cetonas, nós temos ésteres, nós temos aldeídos, só para citar algumas que estão ali dentro e que vão agir em vários fatores, em várias fechaduras ao mesmo tempo. É isso que nós temos que pensar. Então, quando nós trabalhamos com os óleos essenciais, ou mesmo quando nós trabalhamos com fitocompostos, nós trabalhamos com extratos, nós trabalhamos com tinturas, nós estamos trabalhando com um conjunto de substâncias. Quando se trabalha com uma substância isolada, que é o caso de um medicamento alopático, você tem o quê? Você tem um alvo único. Aqui, no caso, nós temos vários alvos, então por isso a sinergia é muito mais interessante quando nós trabalhamos com produtos de óleos, ou com óleos essenciais ou com produtos de origem natural. Porque um produto de origem natural ele não é uma substância pura. Né? Se ele é puro, se ele é isolado, ele já não é mais natural. O natural é um conjunto de substâncias, um conjunto de metabólitos secundários, daquelas substâncias produzidas pelo metabólito secundário, que vão nos ajudar em várias regiões do nosso corpo. Vamos trabalhar não de uma forma única, mas de uma forma sinérgica. Existe também o contrário? Claro, pode existir também o contrário. Nós temos que tomar cuidado com isso, que é a forma antagônica. Como temos sinergia, temos também antagonismo. E aí a gente tem que observar sobre isso. Mas isso nós vamos falar numa próxima aula. Mas na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a análise química dos óleos essenciais. Como nós podemos analisar os óleos essenciais desde a minha casa até numa indústria. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco, ouvindo um pouquinho sobre a origem química dos óleos essenciais, né, como as plantas produzem esses óleos essenciais. Se vocês quiserem mandar e-mail, está aqui aparecendo o meu e-mail, professor.marcos@oleoessencial.com.br, ou também pode acessar o nosso site lá, oleoessencial.com.br. Mas para finalizar, gostaria de dizer para vocês que o mais importante é a beleza da natureza, né? Como ela age, como ela desenvolve, como ela se organiza. É isso que é super importante. E veja, nós temos essa estrutura relacional entre a planta, entre as moléculas produzidas pelo metabólito secundário, que podem nos ajudar. E para ela nos ajudar, nós precisamos conhecê-las. Por isso que eu digo, pessoal, é super importante que nos óleos essenciais que nós compramos no mercado tem ali pelo menos os óleos majoritários, né? Quais são os óleos, não, os compostos majoritários que estão ali presentes. Se temos cetona, se temos aldeído, se temos álcool, qual é o majoritário? Porque, nós temos aqui o óleo de lavanda. Sim, mas esse óleo de lavanda vai ter qual substância? É de lavanda de altitude? Ou é uma lavanda onde a altitude é mais baixa? Ou é um híbrido? Qual é a espécie? Tudo isso é super importante para que a gente possa se utilizar do óleo essencial de uma forma mais eficiente. Porque a natureza, ela é pródiga, ela nos oferece muitos recursos. Nós só precisamos entender e respeitar. Um grande abraço, até a próxima.